Felipe Duarte, hoje é o Luciano Périco que narra o jogo hoje, né? O Lucianinho. Isso, hoje tá aqui do meu lado. Já vamos. Não vai entrar o Lucianinho. Capaz que no sala de redação, né, meu compadre? Vem, meu compadre. Pra quem tá no vídeo, no YouTube de GZH, já tá com a imagem do Luciano Périco e do Felipe Duarte sentados ali na recepção do hotel. Hoje, quando o Lucianinho começou a narrar o jogo, e se gritar gol, os jogadores em campo vão ouvir. Felipe Duarte estava dizendo que a previsão de público é de 500 torcedores aí em Lima, pessoal. Essa é a projeção do Atlético Grau. Ontem teve um jantar entre os dirigentes do Grêmio e do Atlético Grau, um famoso restaurante aqui de Lima. E aquele clima amistoso, né, de troca de uniforme, de camisas, enfim, confraternização. E o que os dirigentes do Atlético Grau falaram aos dirigentes do Grêmio é que a expectativa é essa, de no máximo 500 torcedores. Tem 50 gremistas aqui em Lima. E o que eles alegam para explicar a ausência de torcedores do Atlético Grau, primeiro, é um time de uma cidade que fica muito distante de Lima. Ela fica no norte do Peru, mais próxima da fronteira com o Equador do que da capital Lima. E o último voo de volta para Piura, de Lima para Piura, é no final da tarde. Então, quem viesse assistir a partida teria de dormir aqui em Lima. E aí a gente sabe que pelas condições financeiras, muita gente trabalha, não tem como acompanhar o Atlético Grau. E até a situação do time, né, na tabela, é o lanterna do grupo D e a prioridade do adversário do Grêmio é o Campeonato Peruano. Então a gente até, conversando com as pessoas por aqui, né, Lucianinho, lendo os jornais, a imprensa peruana, dá muito pouco destaque para essa partida. Pois é, pessoal do Sala, ontem muito se falava do jogo do São Paulo com a Alianza Lima, que é o time mais popular, enfim, que tem torcida e mobilizou muito a cidade. Mas do jogo do Atlético Grau com o Grêmio não se falava nada. A gente perguntava para as pessoas, ninguém sabia. Então eu acho que esse fator o Grêmio vai ter muito a seu favor. Não vai ter um ambiente hostil, como o Gabardo bem falou. Vai ser interessante até uma perspectiva de fazer um jogo com estádio vazio meio parecido com ocorreu na pandemia, enfim, que não tinha público, apenas as pessoas que estavam trabalhando no jogo. Então acho que esse aspecto vai ser bom para o Grêmio. E outro aspecto que eu acho que vale muito para o Grêmio no jogo de hoje é o fato do Mano ter colocado jogadores que querem mostrar serviço. Isso é importante. Bota um Arezzo que quer jogar, bota um Alisson para começar que está afim, que quer mostrar. Então, tem que respeitar o adversário, a gente sabe disso, né? Futebol não tem ganhar antes, tem que entrar e fazer a sua parte. Mas eu acho que o Grêmio tem grande chance de conseguir um resultado positivo hoje por aqui, claro, respeitando o adversário. Acho que é importante a gente sublinhar isso, são grandezas completamente diferentes quando a gente trata, né? O Grêmio e o Atlético Grau não estão na mesma prateleira, o Atlético Grau não está na mesma prateleira do Aliança Lima, do Sporting Cristal, do Universitário, que são os clubes aqui de Lima. Mas é um belíssimo trabalho que é executado nesse clube, que até 2021 estava na Série B do Campeonato Peruano. Então eles conseguem o acesso para a elite do futebol peruano e uma classificação para a Copa Sul-Americana. Quando a gente fala do Atlético Grau, não é desmerecendo também, o clube é um belo trabalho. Um depoimento que eu ouvi é que o diretor de futebol, o diretor de esportes do Atlético Grau fez curso no Real Madrid, por exemplo. Então é um pessoal que está se especializando, muito sério, que tem feito um trabalho, levando um time pequeno do norte do Peru para disputar um dos principais torneios do continente. Cezinha, tu não menospreza os caras. Eu não. A última vez que tu menosprezou aqui, a reportagem teve dificuldade. Não, lá no interior de Minas. Só que tu não menospreza os caras, estão estudando, estão fazendo... Não vai ter tanta gente, dá pra dar uma brincada. Mas eu queria... O Vaguinha colocou aqui no início do programa... O jogo é tão mole que o Grêmio periga ganhar pro VO. Nós tivemos aqui, o Vaguinha fez uma pergunta sobre... Se o jogo é mais importante do ponto de vista da classificação, Felipe e Lucianinho, ou se para ajustar o time. E aí vocês citaram o Arezzo, que é o jogador que está à disposição na frente, e a gente pode aí citar outros nomes. O que vocês acham que tem de efeito uma boa atuação desses jogadores que não são titulares e que vão estar aí? Por exemplo, o Arezzo faz 3 gols. Isso vai ter representação aí na próxima escolha do Mano, na ideia de vocês? É uma boa pergunta, César. Eu acho que pode sim colocar uma pulga atrás da orelha no Mano Menezes. Mas a gente sabe que no caso do Arezzo, aí a concorrência com o Braithwaite é muito complicada, né? Porque o Braithwaite tem meio cadeira cativa no time. Eu não sei se nesse caso específico mexe, significaria uma perda de posição. Mas eu não sei até que ponto, e vocês são os comentaristas, aí podem tratar melhor do que eu, e de que não pode ter um time daqui a pouco com o Braithwaite e o Arezzo, alguma forma de jogar, já que os outros caras ali que estão circulando no time, como o próprio Monsalvo e o Cristal do Guerra.
Tu tiraria do time o uruguaio, esse que é o melhor jogador do Grêmio. Cristiano Oliveira. Não, é que na verdade, Guerrinha, a ideia seria... Botar o Bright White pra trás. Exatamente, no lugar de um mas dos não meias serve, que não eu está acho que funcionando, né? Mas eu acho que não. Porque os meias... Eu acho que aí é uma meia invenção já. O Bright White chegou a jogar como ponta de lança, assim. O problema é que os meias do Grêmio... E a pergunta eu acho que cabe, eu não me dei conta ali, Lucianinho. Eu falei do Arezzo, mas eu acho que ela cabe mais até para Monsalve ou o Cristaldo, né? Porque esses sim estão fracassando, não estão conseguindo dar a resposta que o Mano quer, e tem um jogo hoje que é um jogo pro meia, se há um não teste, vou falar se consagrar, um mas... dia para fazer teste hoje, né? hoje essa do Braithwaite para trás do centroavante. É que o Braithwaite não foi, né? Ele não viajou. Ele não foi, é verdade. Então hoje não dá para fazer. Hoje não dá. Eu imagino que não dá tempo. Se eu pudesse escolher, pessoal, um personagem no pré-jogo, é o Alisson. Garoto Alisson, claro. que subiu para o elenco profissional. E que vai jogar também no fim de semana com o Bragantino. Exato, porque o Edenilson tá fora, e a informação é do Bruno Flores, que o Edenilson, a projeção que o Grêmio faz nessa lesão muscular do Edenilson é de quem sabe contar com ele no jogo contra o Godoy Cruz, que é muito importante considerando a Copa Sul-Americana. E se hoje o Grêmio preserva titulares aqui em Lima, não quer dizer que a Copa Sul-Americana está em segundo plano, não. É diante do cenário que ele vai encontrar. O adversário é frágil, também está se preservando para o campeonato local deles, o campeonato peruano aqui. O estádio é um campo neutro, né? Não vai ter torcedor, a gente já falou sobre isso. Então o Grêmio também tira o pé do acelerador. Mas a Copa Sul-Americana, ela tá assim, como um horizonte, tá num horizonte bacana, porque primeiro, é um título que o Grêmio não ganhou. E cada avanço de fase representa uma premiação legal. Um título de Copa Sul-Americana nem se fala, representaria uma vaga na Libertadores do ano que vem. Então o Grêmio não deixa a Copa Sul-Americana em segundo plano, longe disso. Mas eu falava sobre o Alisson, o Mano falou na última entrevista, né, concedida após a vitória sobre o Santos, que ele é diferente do Edenilson, que é um jogador mais agudo, é um atacante. O Edenilson, por ser volante, é mais resguardado, até pisa na área adversária, faz os seus gols, dá assistências. Mas o Alisson é um garoto que o Grêmio vê com muito bons olhos pro futuro. Então eu diria que o jogo de hoje é um experimento, uma observação principalmente para o Alisson, desde o início da partida, mostrar o seu serviço, substituir o Edenilson já nos próximos jogos e até, quem sabe, cavar um espaço como titular. No mesmo caso do Arezzo, que o CCD citou há pouco aí, mesmo tendo essa concorrência dura aí com o Braithwaite, mas se ele fizer a parte dele, bom, daí é problema pro Mano Menezes resolver, né? Dor de cabeça boa que o Mano pode ter aí. Eu pensei que eu já tinha visto tudo no futebol, mas não vi ainda. Tem mais coisas para ver. Disse o Felipe agora que o Atlético Grau está dando mais importância para o seu campeonato, vai poupar jogadores do Atlético Grau. É o mundo acabando, né, Guerra? Olha, tem coisas que eu não vi ainda, entendeu? Mas Guerrinha, esse é outro... É que a situação do Atlético Grau, Guerrinha, ela é delicada no campeonato peruano. Ele é 15º em 19 participantes, com 19 participantes. Então ele está próximo da zona de rebaixamento. E a briga deles é não voltar para a Série B. Eles acabaram de subir em 2022, primeira participação na Série A de novo, né, nesse retorno, nessa reconstrução do clube. E eles vêm de uma sequência, Lucianinho, de 8 jogos sem vitórias. E aí estou contabilizando também as 3 rodadas da Copa Sul-Americana, mas são 5 rodadas do Campeonato Peruano sem vencer. Para o Grêmio isso é um peso. Imagina para um time como o Atlético Grau. Então o auxiliar deles deu uma entrevista na última rodada dizendo: é um prêmio para a gente disputar a Copa Sul-Americana, mas o nosso foco está no torneio local. Ô Felipe, time provável do Grêmio. Vamos lá então, Lucianinho, me ajuda a escalar. Thiago Volpe acho que vai ganhar mais uma continuidade. A condição do goleiro é diferente, né? O grande e o Thiago Beltrame são os outros goleiros que estão por aqui. O goleiro não se muda, né? Não se dá rodízio, não se faz rodízio de goleiro. Daí vai ser o Igor Serrote, a dupla de zaga vai ter o Jamerson. Até sobre a lateral direita, o João Pedro não veio preservado, eu até achava que poderia ser uma preservação por cartão amarelo. Ele é o único do elenco que está pendurado com 2 cartões. Se recebesse contra o Atlético Grau, ficaria de fora contra o Godoy Cruz, mas me garantiram que é preservação por questão física. Então, Serrote e os 2 zagueiros. E os dois, Jamerson e Wagner Leonardo, até acho que o Kahneman. Ser o Kahneman, dando uma preservada no Wagner Leonardo, daí fica a dúvida para a hora. E daí na lateral esquerda não tem outra opção, o Marlon está fora, não pode jogar, e vai ser o Luan... O Lucas Esteves, o Luan Cândido no banco. O Luan Cândido fica no banco. Nos volantes a mesma coisa, né? Tem muitos desfalques, Dodi, Edenilson, Vilhaçante estão fora. Então Camilo e Cuejar. Camilo e Cuejar, daí num lado vai ter o Alisson, no outro vai ter o Kike Oliveira. Joga para cima a camisa, quem pegar vai, Monsalve ou Cristaldo.
Né? Eu te confesso que eu não sei, não tem essa. Eu tô tentando pensar com a cabeça do Mano, ele vem intercalando, né, os meias. Então, de repente, pode ser hoje o jogo do Monsalve, aparecer numa posição até para ser observado centralizado. E na frente. Na frente o Arezzo, né? Que a gente já escalou e talvez seja aí um personagem interessante do jogo de hoje, né? Então, esse é o time do Grêmio, não deve fugir disso. Daqui a pouco, né, um time misto mais para reserva, com outras observações, mas o time do Grêmio, a provável escalação é essa.